A advocacia é equipe, sabe? Abraço para Abaixo do Sul. E sendo advocacia equipe, cara, você nunca pode pegar um caso complexo sozinho. Vou dizer uma coisa para você, sabe? Você tem que fazer, aí não é advocacia colaborativa, é advocacia de planta estratégica, tá? E o que eu digo advocacia de planta estratégica? Geralmente, tudo bem, Cátia, como é que tá, minha irmã? A advocacia de planta estratégica, tô mandando mais um para tu corrigir, tá, Cátia? Então segura um pouquinho aí que eu quero que corrija mais um texto meu. A advocacia de planta estratégica é você botar uma equipe para trabalhar, né? Então, nesse caso do CID, ele tem que ser feito com um grupo de pessoas, não basta ser um grande teórico, né, para você resolver algumas coisas. E aí eu volto justamente na concepção das jurisprudências, né, e que eu vou procurar fazer essa semana uma análise, mas um pouco bem mais aprofundada da estratégia das jurisprudências, que muitas vezes a gente utiliza como pano de fundo e muitas vezes nem utiliza. Mas esse ponto do Brasil fervilhando com as concepções de pré-defesa, né? A pré-defesa do réu é uma coisa incrível, né, senhores? Ou seja, nem começou o processo, você já tem que tabular certas características de defesa. E tem que fazer mesmo, sabe? Porque às vezes a palavra do defensor é que vai determinar alguma das coisas. E ali a gente viu que realmente o nosso decano maior direito material, a estratégia dele não está sendo, no meu modo de ver, ela poderia ser mais incisiva, né? Jamais vou falar mal do Bittencourt, para mim é um dos maiores doutrinadores, se não o maior doutrinador gaúcho, né? Mas quando se pega uma guerra em movimento, você tem que ter perna para ter guerra em movimento, né? Por isso que às vezes, quando o Trump pegou mais de 2 advogados para fazer a sua defesa, é que você tem que pegar, às vezes, estabelecer um exército, né? O exército jurídico muitas vezes é você ter mobilidade de imprensa, você ter concepção teórica, você ter estratégia de domínio de informação, você saber o que você, principalmente o réu, quer que a defesa faça. Então a gente tem que trabalhar às vezes com esses conjuntos, né? Bom, e por que eu acho que nós temos que trabalhar com os conjuntos de conhecimento, e aí nós entramos nas questões da jurisprudência, justamente por causa disso, né? Nós temos dois tipos de jurisprudência, e gosto muito de usar esse escritor aqui, né? Pierluigi Ciasoni, tá? Esse cara aqui é um dos maiores pensadores de jurisprudências e meta-jurisprudências existentes, né? Então ele fala nesse livrinho aí, depois quem quiser eu mando mais ou menos em inbox para vocês, que muitas vezes as meta-jurisprudências são as maneiras que você usa no dia a dia e seu comportamento do próprio modo de atuar jurídico, né? Então nós temos que sempre compreender que nós temos uma própria jurisprudência própria, ou seja, nossa própria jurisprudência que vai fazer a carga de sucesso ou não ao longo dos tempos, né? Então mesmo antes de você entrar no conjunto puro da jurisprudência, e os americanos também têm essa compreensão, você tem que ter a compreensão da sua própria natureza de entendimento. O que está acontecendo no caso do CID é justamente falta de jurisprudência por parte daquele que milita de atuações em casos polêmicos, principalmente como se portar com a imprensa, como se portar com notas oficiais. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar muito. Então a meta-jurisprudência, né, que logo mais vocês vão ver que ela é uma jurisprudência analítica, né? Daqui o livro, tá? Ensaios da meta-jurisprudência analítica, que é um livro importantíssimo para quem está no mundo do direito, tá? O que nós temos que entender? Que a jurisprudência, antes de ser jurisprudência, é a compreensão dos nossos próprios atos da aplicação dela. Ou seja, se você tem um performance de ser violento nas suas colocações, a jurisprudência que você vai colher vai ser forma violenta. Se você tem uma forma de ser analítico, pontual, a sua busca vai ser analítico, pontual. Eu tenho visto muitos erros processuais de que você pode usar a matemática para complementação de coisas. Não pode, galera. Vou dar um exemplo. Você nunca vai poder usar a lei de Pareto numa compreensão do processo, com uma visão muito clara. A lei de Pareto, cada pessoa tem observação dos 20%. Só existe uma compreensão para usar dentro do concepção da matemática nos julgamentos, no júri, que são as leis de Bowers, né? Ou seja, ou as leis dos conjuntos de Paul-Erdős. No momento que você estabelece os conjuntos de relações, você pode ter uma noção específica, porque se tudo fosse uma compreensão matemática, a ciência do direito seria compreensão matemática, a ciência do júri seria compreensão matemática.
Então eu estou dando uma pincelada de que muitas vezes, para você compreender uma jurisprudência, você tem que compreender como você se porta na profissão e como você vê o processo em razão do seu ser. Aí nós estamos chegando nos primeiros pontos da estratégia da jurisprudência, né? Eu vi aquele juiz falar que jurisprudência, quando é determinante somente pelo colegiado e aceita, é mentira. Isso não sabe, muitas vezes não funciona. Eu vou dar a prova capital de que o que esse juiz colocou, né, que eu não sei o nome dele direito, né, daqui a pouco me lembro dele, mas é um juiz que era juiz, né, juiz agora agora é influenciador. Ele fala muito sobre jurisprudência, que existem certas posições colegiadas e que o juiz tem que julgar, que tem que aceitar. Isso não existe, galera. Eu vou dar um exemplo típico disso aí. O estado de São Paulo, por exemplo, todas as manifestações e grande parte dos juízes de primeiro piso e desembargadores não seguem posição alguma do STJ e do STF. Não seguem posição alguma. Quer dizer que o estado de São Paulo tem um pensamento próprio, muito mais duro que o Rio Grande do Sul. Porém, senhores, e aí que está a importância que nós temos que refletir, é que a jurisprudência é uma grande arma estrutural de estratégia, mas a jurisprudência ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o equinócio, ela tem que ter uma relação daquele que procura e daquele que utiliza a jurisprudência, senão não adianta. Grande parte hoje do nosso acervo cultural, principalmente da nossa atuação dentro da compreensão da jurisprudência, é um traz e cola, né? Então isso não existe. Então vamos colocar a meta jurisprudência jurídica, que é muito bem colocado por Schiacione, tá? Que é um grande pensador italiano do século passado, em que ele determina que muitas vezes a compreensão da jurisprudência implica necessariamente nós temos a compreensão de o que você quer fazer com o seu modo de atuação no seu escritório. Bom, por que é importante a jurisprudência? A jurisprudência monetiza o seu conhecimento, né? Você pode vender o produto, veja bem, senhores, você pode vender o produto muito bem, você pode monetizar o seu conhecimento se você apresentar uma boa jurisprudência para os familiares. Você pode fazer uma estrutura de processo justamente vendendo as posições jurisprudenciais para o seu escritório. Então a jurisprudência, observem, alto lá, por favor, eu sei que todos que estão aqui presentes mandem 10 aviãozinhos para os seus colegas, tá? Observe que a jurisprudência ela é a raiz de monetização na medida em que você apresenta certos conjuntos de teses jurisprudenciais que já são dadas como vitoriosas. Então a jurisprudência, sim, ela serve como raiz de monetização para os advogados. Alô, entendam? Isso eu estou dando um toque. Os que poucos estão aqui na live vão estar escutando. A jurisprudência bem colocada, ela serve como padrão de monetização e venda de um produto equilibrado. Vou repetir, a jurisprudência com bastante estudo, com uma análise profunda, ela serve como monetização da tese que você vai apresentar, porque automaticamente, na medida em que você tem um processo em que você utiliza, veja bem, que você utiliza as raias dos mesmos significados de jurisprudência, você pode dizer, eu posso trabalhar em cima desse patamar, em cima desse link. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, nós discutimos sobre a razão da jurisprudência, significa muitas vezes você compreender que o estudo de jurisprudência olha, galera, eu vou dizer uma coisa mais assustadora ainda. O estudo de jurisprudência, bem colocado, ela gera muito mais raiz de monetização do que a própria doutrina. Anote isso que eu estou dizendo, você se portando com uma boa posição jurisprudencial, junto com uma análise de caso, com o primeiro contato com o cliente, você gera raiz de monetização, porque você está mostrando um documento de julgado público que causa o mesmo efeito e o mesmo modo do que aquele paciente que está preso. Então é importante você ter, quando você vai falar com o cliente e você vai fazer uma segunda conferência, primeira conferência, saber o assunto e se posicionar jurisprudencialmente, porque isso é raiz de grana. Se você usar uma boa jurisprudência para solidificar o seu discurso de contratação, você vai fazer grana. Observe, a jurisprudência bem pautada, a jurisprudência bem estruturada num discurso de convencimento para o nosso cliente é finalização de contrato com sucesso. Então você tem que dominar certas jurisprudências contratuais. É o que se chama meta-jurisprudência analítica. Você tem que estruturar o que você vai dizer para o seu cliente em razão de coisas que já aconteceram e julgados que assimilaram muito ao mesmo. E isso é raiz de grana, galera. E isso é grana. Se você dominar a jurisprudência informativa nos primeiros minutos de concepção,
de concepção de fechamento de escritório, e você mostrar, provar a jurisprudência naquele momento, você vai fechar um bom contrato. Por quê? Porque minimamente o outro advogado não vai ter a jurisprudência que você vai demonstrar ao caso concreto. Essas são as áreas do advogado que sabe não só fazer um aprofundamento de jurisprudência, mas como sabe monetizar o seu conhecimento. Aqui nessa live eu vou dar dicas para monetizar o seu conhecimento. A posição jurisprudencial feita nos promelômenos do contrato, nas introduções do contrato, são de suma importância. Isso nós vemos em todos, a gente vê em todos os mananciais de processo, seja delito capital, seja de tóxico, seja de delito sexual, seja de delito de direito industrial, crime de direito industrial, seja sonegação fiscal. Toda a jurisprudência bem estruturada na fala do discurso da contratação vai reerguer uma raiz de monetização. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento minimamente que você sabe do que você está falando. Então o cliente, veja bem, nesse primeiro momento, o cliente tem que estar ciente que você sabe, com razão profunda, que aquela jurisprudência, ela pode transformar o significado do processo, mas não, entendeu? Ela é muito mais que... Não entendo por que ela não tem... Cara, porque, Gil, ao tempo faz o tempo. Mas vocês divulguem que vai chegar bastante gente aí. Gravem isso aí. Se você dominar a jurisprudência, você vai fazer rede de monetização? Vai. É muito óbvio. Então as pessoas às vezes dizem assim, vamos ganhar 1 milhão, vamos pegar grandes casos. Um dos pontos principais é você, se você não conhece o caso concreto, você conhece a jurisprudência. A jurisprudência é que vai fazer o seu contrato ser valorado. Então, sempre quando você vai fazer o atendimento com primeira parte do cliente, estudem a jurisprudência modal, né? Estude qual é a importância da jurisprudência naquele caso concreto. Estudem. Pediria para todos vocês, por favor, mande 10 aviãozinhos para seus amigos, tá? Para nós fazer essa live. E nós vamos chegar aos 100 sim, Gil. Calma, você dá um tempo. Então observe, se realmente a jurisprudência é uma raiz de monetização, é porque você tem que estar constantemente lendo. A jurisprudência não só é uma raiz de monetização para perfectização do contrato, porque você mostrando, vamos dar um delito, por exemplo, de tóxico, né? Um privilegiado de tóxico, um cara que nunca fez tráfico, nunca teve condição alguma, você vai ter que mostrar uma jurisprudência voltada para aquele, isso nós vamos enfrentar. A família sai satisfeita da contratação porque o advogado, se não tem experiência de atuar no caso concreto, ela tem uma valoração intelectiva de técnica, de decisões que já ocorreram no caso concreto. Isso é importante. Eu já ganhei processos e clientes bons porque eu juntei jurisprudência do TJ, STJ, STF e fiz o meu argumento técnico sobre a jurisprudência. Não o argumento defensivo que eu ia fazer. Olha que coisa legal. Esse argumento técnico de jurisprudência, fez com que eu fechasse bons contratos. Tudo bem, Castanheira? Como é que tá, meu irmão? Então, são essas condições que você tem que, no primeiro momento, discutir profundamente com a sua banca quando você vai fazer uma contratação milionária ou centenária ou apenas de poucos vinténs, não importa. A jurisprudência sempre tem que acompanhar o fulcro do contrato, né? Então, quando os ensaios de método jurisprudência de Schiaccioni diz o seguinte, que o conhecimento da jurisprudência é inerente ao próprio pensador, está aqui. Ótima semana, Manuel. Tá? Esse livro é muito importante, livro espanhol, né? Ensaios da meta jurisprudência analítica, tá? De Pierre Schulz, tá aqui? Vocês têm que ter esse livro, tá? Vocês vão analisar que vocês fazem um comportamento contratual de altíssimo conhecimento. Eu fiz isso várias vezes quando a gente pega casos complexos. E aí, senhores, vocês deram tudo de si. Já fiz reuniões com clientes em que eu juntei STF, STJ, TJ, decisão do juiz que está trabalhando nesse caso, fiz análise. Olha, disso aqui eu acho que a gente pode chegar nessa decisão. Isso é uma raiz de compactuação de interesse, tá entendendo? De compactuação de interesse fantástico. Tu consegue bater uma foto aqui, ó? Ô, Padrinho. Tá? Ensaios de meta-jurisprudência analítica. Tá? Então, o que eu quero dizer? Diferente
do juiz que diz que jurisprudência pode, muitas vezes deve ser obrigatoriamente usada, nem sempre. Eu estou dando um livro paulada, tá? Coisa que o juiz não mostra, tá? Esse livro é paulada. Nós vamos fazer toda a aula baseada nesse grande pensador. Então, o que se compreende? Já que o Sandro entrou, vou fazer homenagem ao Sandro aqui. Sandro, olha só, eu coloquei para a turma que na medida em que você faz um contrato e você faz o, digamos, standard jurisprudencial para o cliente, mostrando as decisões de primeiro grau, STJ, STF, TJ, você faz um contrato esplendoroso, porque você vai mostrar que minimamente você sabe o conteúdo posicional do que está acontecendo no problema inerente ao cliente. Você vai fazer um bom contrato. Isso são posições metajurisprudenciais contratuais. Tá? E essas posições metajurisprudenciais contratuais estão fundadas nesse livro aqui, tá? É importante. Então, todo contrato em que você sedimentar e apresentar os estandes jurisprudenciais, todo contrato que você apresentar, estandes jurisprudenciais em que mostram que seu cliente segue minimamente essa posição do juiz, você vai ter um acervo contratual muito elevado que você possa imaginar. É regra de ouro para quem lê jurisprudência. Piancó, como é que tá? Saudades as suas, Piancó. Então, veja só, esse mundo jurisprudencial que muitas vezes você não dá valor, quando da aplicação dos contratos e aplicação do cliente que está preso, você tranquiliza o cliente. Então, nós temos duas ordens dessa meta-jurisprudência. A primeira é tranquilizar a família e a principal é tranquilizar o réu. Olha, eu tenho posições jurisprudenciais que favorecem a defesa nessas circunstâncias. Olha, se existem posições jurisprudenciais que favorecem essas circunstâncias, quer dizer o quê? Que o profissional que está à frente do parlatório é um profissional essencialmente zeloso, ou seja, ele está ciente da jurisprudência. Galera, não existe nada melhor no mundo, aí eu vou voltar um pouco para a seara americana, isso que eu nem voltei no meu texto, tá? A seara americana diz o seguinte, que o advogado bom tem que ter jurisprudência formatada. E se o advogado não tem jurisprudência formatada, publicada, o advogado tem que ter conhecimento da jurisprudência de todos os tribunais. Necessariamente, sim, nós devemos ter minimamente conhecimento das jurisprudências. Nós temos as câmeras, né, aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, nós temos as turmas no STJ, nós temos as turmas no STF. Você tem que conhecer minimamente como pensa, pelo menos, grande parte dos ministros do STF. Você tem que ter um conhecimento. Mas para aqueles que fazem muito a questão estadual, você tem que conhecer a desembargadoria, os pensamentos que cada um representa. Isso é importante, isso é a raiz de monetização. Ou seja, se você vai pegar, você vai fechar um contrato, você vai fechar um contrato com uma pessoa e essa pessoa vai trabalhar com você a mente nua. Não existe mais cliente que não faz investigação sobre a sua posição jurisprudencial no curso do delito, cara. Cada família tem um advogado. Então, se você tiver a capacidade de mostrar na base contratual e para o seu cliente os aspectos jurisprudenciais, o standards inicial das concepções jurisprudenciais que vai encaminhar para ali, você não só vai ganhar o cliente, como ele vai trabalhar com a análise jurisprudencial que você colacionou. Então, a meta-jurisprudência contratual ela é importantíssima para fechamento de contratos, ela é importantíssima para a construção de um caminho sólido. Essa é a diferença da minha pessoa com o juiz lá, que agora não é mais juiz, né? Eu não sei o nome do juiz que fala sobre jurisprudência, me lembro se eu digo aqui. Jurisprudência, ela rege monetização, sim, mas para isso você tem que ter uma base de leitura. Leitura todos os dias tem um pouco de jurisprudência. Pô, é impossível você não pegar as notícias, né, do seu estado dos melhores julgamentos, nos boletins informativos que dá no STF e no STJ. Leiam e escutem, principalmente a rádio do STF. Bote a rádio do STF todo dia funcionar em solo baixo no seu escritório. Você vai ver que em questão de 1 ou 2 anos vocês vão estar com um upgrade incrível. Eu há muito tempo atrás, hoje eu não tenho tempo, eu imprimia todo o boletim informativo jurisprudencial do STF e STJ. Galera, isso dava um discurso fenomenal. Ademais, senhores, na medida em que você estabelece a base contratual com um grande conhecimento de jurisprudência, você começa a compactuar um novo tipo de conhecimento, qual seja
Ou seja, a sua leitura que você fez que não vale nada, ela começa a sistematicamente valer. Então, nesse primeiro momento dessa live, que passou quase 20 minutos, eu nunca pensei que uma dica pudesse ser tão importante aqui, mas eu vi meus colegas dando reflexo positivo. A jurisprudência, senhores, ela é uma fonte sagrada de poderio estratégico, não só econômico advogado, que eu já dei para vocês agora texto, mas ela é um poderio econômico de norteamento de como você vai se portar ao curso do processo. Muitas vezes, senhores, tem gente que não quer dar uma valoração, mas você tem que compreender sempre, veja bem, você tem que compreender sempre como pensa o juiz de primeiro piso. E compreender como funciona o juiz de primeiro piso é ler as suas decisões jurisprudenciais. Olha, eu comecei a falar, o que estão chegando aqui na live, pediria a todos que, por favor, mande 10 aviãozinhos para seus amigos, tá? Porque essa dica que eu dei para vocês, de que uma vez você estabelecendo uma base contratual, mostrando o standard jurisprudencial, que possivelmente você vai fechar contrato, possivelmente você vai fechar contrato, porque ele vai mostrar como zeloso, a pessoa vai mostrar que você é uma pessoa zelosa, tá? Então nada melhor do que fechar um contrato e mostrar as posições jurisprudenciais que você vai trabalhar, pelo menos de forma preliminar, para as partes entenderem como vai ser o curso do processo. Isso é muito bom. E em segundo momento, quando você vai fazer a compreensão, e aí nós entramos na nova Ensaios da Meta Jurisprudência Analítica, está aqui esse livro, galera, tá? Diferente do juiz lá, do ex-juiz, eu estou mostrando o livro para vocês, que é fundamental você compreender a jurisprudência como compreende Montesquieu, o espírito da jurisprudência. Qual é o espírito da jurisprudência que você vai lhe interessar? Então, quando eu comecei lá no início, que cada pessoa tem a sua personalidade, e a sua personalidade busca a jurisprudência de acordo com aquilo que sente, é uma visão certa, mas ao mesmo tempo equivocada, porque a jurisprudência ela tem que ter o espírito onde todos possam seguir. Existe dentro de Montesquieu uma coisa que conjuga muito com Kant, ou seja, o espírito da lei ela tem que estar quase com os a priori kantianos, ou seja, ela tem que valer para todos, para que todos se sirvam daqueles bebam líquido que vai ser justiça. Então você tem que sempre compreender que muitas vezes o espírito da jurisprudência é que vale a essência do julgado, e não aquilo que você força na leitura da jurisprudência. Tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o livrinho. Por favor, batam foto, divulgue, tá? Ensaios de Meta Jurisprudência Analítica, de Pierluigi Sciascione, tá? É importantíssimo isso aí. Bom, quando você compreende que a jurisprudência existe um espírito e essa existe uma repercussão, que essa exige uma intenção, já disse no começo, que muitas vezes para aqueles que estão querendo fechar o contrato, o espírito da jurisprudência é um vento bom, veja bem, é um bom perfume para a contratação. Você demonstrando uma jurisprudência ímpar, importante, você dá um perfume para a sua contratação, possivelmente você vai finalizar a sua contratação com uma jurisprudência bem colocada. Agora, para nós que vamos realmente trabalhar numa seara profunda, você tem que ver o espírito da jurisprudência e principalmente a motivação que ela representou naquele julgado, certo? Então muitas vezes você pode botar uma jurisprudência que você sabe que ela teve apenas uma motivação com caso exemplar único, de efeito paralelo e particular, e que os efeitos erga mundi, né, não vai ser representativos. Então muitas vezes você acha que você está colocando uma jurisprudência interessantíssima, mas os efeitos de todos os julgadores é altamente repulsiva. Isso acontece muito, senhores. É o traz e cola, é o trau da advocacia colaborativa. Então, colega, me manda uma peça aqui que tem uma jurisprudência tal e tal. Galera, isso não funciona. Meus doutores, isso não funciona para nós. Quando você vai endereçar uma jurisprudência, o seu sentir, o seu espírito do processo, junto com o espírito da jurisprudência, tem que estar fechado. Ou seja, o seu discurso defensivo tem que estar
linkado essencialmente à jurisprudência em mínimos detalhes, porque ela se transforma numa não jurisprudência e apenas fica a base de algoritmo de julgamento errado. Então, quando você fizer um discurso defensivo de rigor técnico, o seu interesse de interpretação tem que estar completamente fechado com o interesse do julgamento de jurisprudência, senão não vai funcionar. E isso é linkar a sua escrita com a jurisprudência determinante. E muitas vezes as pessoas não têm esse link de linkar a jurisprudência com o seu espírito de importância no seu link do discurso jurídico. Muitas vezes o seu discurso jurídico não faz uma ligação forte com aquela jurisprudência que é forte. E daí você tem uma baita de uma jurisprudência com um discurso essencialmente fraco. Então, compreender a motivação que invoca você colocar uma jurisprudência é compreender uma análise gramatical de compreensão de que você está dando a validade da jurisprudência para que entre dentro do seu caso concreto. Você consegue entender? A jurisprudência tem que caminhar tranquilamente na sua seara da escrita, no seu jardim do Éden. A sua jurisprudência ela tem que caminhar tranquilamente para não formar base algoritmo contrária. Para isso, serve entender o significado positivo daquela jurisprudência com a necessidade positiva dos seus anseios que demonstrados estão, possam buscar pelo menos uma boa satisfação de decisão e orientação ao juiz. Olha, senhores e senhoras, a jurisprudência serve como norteamento de quem? Todo mundo acha que serve como norteamento do juiz. Não é por aí, galera. A jurisprudência serve para norteamento de nós advogados. Por isso que eu discordo totalmente do nome do juiz, aquele que fala sobre jurisprudência. Nós somos norteados pela jurisprudência. O juiz não tem interesse algum de muitas vezes seguir a jurisprudência que você coloca. Ele vai seguir a jurisprudência que você coloca dentro do contexto quando tiver uma boa análise gramatical e uma afirmação de determinação de significado específico àquela jurisprudência ou caso concreto. Se você não tiver essas duas correlações, essas predisposições, que é um bom discurso gramatical, uma boa cognição ao processo e uma boa conectividade do que se escreve para a jurisprudência, a jurisprudência não vai andar nas suas peças processuais. Isso é matemática discursiva. Se você pegar Habermas vai dizer o seguinte: você tem que fazer uma linguagem universal, seja coletado uma linguagem particular para que se faça um discurso universal. Ele se aprimorou muito mais que Kant. Então, esse discurso inerente que você tem de colocar a jurisprudência sem você andar nas suas peças, ele se transforma muitas vezes nocivo, porque ele fica de base algorítmica. Senhores e senhoras, isso é profundidade jurisprudencial. Profundidade jurisprudencial. Ô Isaac, me dá a luz aí, como é que tá, meu irmão? Como é que é o nome desse juiz aí que deixou de ser juiz e agora virou só influenciador? Eu me esqueci, cara, o nome dele. Porque ele fala certas coisas e eu queria botar o nome dele para dizer que eu discordo da posição como ele tem. A jurisprudência, Isaac, eu coloquei, que é meu irmão colocar. Jurisprudência bem formatada, junto com o cliente, mostrando os caminhos do que vai ser um processo, certo? Ele significa uma base de contratação excelente. Muitas vezes, quando era novo, galera, não tinha posição de profundidade do processo, eu juntava toda a jurisprudência que eu ia seguir contratação feita. Então, a jurisprudência, além de ser um link econômico, ele é uma construção lúdica de conhecimento. Bom, para isso nós temos que ter o espírito da jurisprudência. Como é que é o nome dele? José de Andrade, isso aí. O José de Andrade fala muito isso, que o juiz tem que obedecer a jurisprudência. O juiz não tem que obedecer nada, o juiz não obedece a jurisprudência. A jurisprudência serve para nós, advogados, nortear a nossa não pulverização de conhecimento. E o juiz não precisa obedecer ao caso concreto, à jurisprudência, o que determina muitas vezes as condições do tribunal. Nem súmula muitas vezes ele não segue. Olha o exemplo de São Paulo. São Paulo, o juiz segue a sua posição, que está correto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e aí que eu distingo muito desse José de Andrade. A jurisprudência, ela não é muito bem usada, não é muito bem vista se você não conseguir fazer a motivação do que você quer, no discurso que você deseja e no link que você apresenta.
Então observe que para isso existe um espírito até daquele que vai julgar. Então, a não jurisprudência implica você não ter uma determinação de ordem linguística do que está no caso concreto para a jurisprudência e a sua não aplicabilidade para o mundo do julgamento, né? E aí, esse grande pensador, né, José de Andrade, não sei se leu esse livro, mas então tá uma dica para ele. Ele diz o seguinte, que nós temos que compreender dentro da jurisprudência o que é intertexto e extratexto. Ou seja, o que o intertexto vai dar dessa jurisprudência para nós. O que realmente essa jurisprudência vai nos ajudar no caso concreto, no discernimento do interesse do juiz. Essa é a questão. A compreensão da jurisprudência no seu escrito, ele é muitas vezes mais importante que a doutrina. Mas o X da questão é que nós não conseguimos colocar na essência o que esse texto quis dizer no caso concreto do primeiro julgamento seu. Então, se você não compreendeu que o primeiro texto, o originário, o que compreendeu no caso concreto, você não pode colocar na sua peça. Muitas vezes você pega uma jurisprudência estanque no STJ, no STF, você tem que ler muitas vezes a denúncia e tem que ler a sentença para compreender o que o bojo que deu, e muitas vezes até os memoriais. Essas correlações de compreender o intertexto, que é praticamente o eixo concreto que a jurisprudência determina, ele é de suma importância. Porque a partir desse intertexto, que é, digamos, a medula do corpo humano, ela que vai dar expansão de conhecimento para a sua carga discursiva. Então o intertexto você tem que compreender lá na origem. Ou seja, como foi que essa jurisprudência deu-se naquele momento? Como é que ela foi criada, a jurisprudência, naquele momento? De que forma você pode dizer que aquela jurisprudência ela foi importante para aquele processo e pode ser para o seu? E aí nós começamos a entender que tem os caminhos extratextos. Ou seja, nós vamos pegar aquela importância significativa que foi dada naquele momento e começamos a traduzir para o extratexto, que é a nossa preocupação. Entendeu? Então eu estou colocando para vocês uma análise profunda e estratégica de primeiro momento, tá? Essa semana eu vou tentar fazer todas as aulas com esse significado, né? A importância da não jurisprudência, a importância da jurisprudência. A importância da não jurisprudência é quando você não sabe colocar um link, né? Você não sabe colocar não só um link, como você não sabe fazer a conectividade. Por isso que é perigosíssimo você fazer o traz e cola. É perigosíssimo você pegar uma colaboração de colegas que não compreendeu o texto. E aqui nós estamos falando de elite de jurisprudência, tá, galera? Aqui, ó, eu estou apresentando um livro, né? Se José de Andrade apresentar um livro melhor que o meu, tá aqui o feito desafio, ó. Eu quero livro, cara. Eu quero livro. É bonito tu falar, mostra um livro. Aqui, ó, daí é difícil, né? Então, aqueles que falam sobre jurisprudência, me funda a jurisprudência, me dá o fundamento que você vai fazer. Porque eu escutar aí juízes falando, eu quero que falem outras coisas e que sejam base quase científica. Esse livro aqui, tá? Bom, o que isso eu quero dizer para vocês? Que a compreensão da jurisprudência, se é intertexto, você tem que voltar lá atrás, estudar jurisprudência, como é que foi a aplicação no caso concreto, muitas vezes olhar a denúncia, estruturar até como foi a audiência. É impossível, não é impossível, hoje é todo mundo virtual. Bom, superado isso, não tenho tempo, vamos pegar o extratexto. Galera, o extratexto de uma jurisprudência, você tem que ver que todo o extratexto de jurisprudência é dividido em mundos, tá? A jurisprudência é dividida em mundos. Pediria a todos vocês, tá? Que dessem 10 aviãozinhos, senão eu vou falar 5 minutos e não posso, eu tenho que ter mais gente escutando isso aqui, galera, tá? Vou pedir para vocês chamar mais 10 pessoas aí para nós aumentar nossa privagem, nossa oração, não é possível. Estou dando uma coisa importante. Então, se na medida em que você já tem o extratexto da jurisprudência, você tem que descobrir que tipo de rigor é essa jurisprudência. Se é um rigor técnico positivo, se é um rigor filosófico, se é um rigor social, se é um rigor de estatística jurisprudencial, ou seja, só estão fazendo jurisprudência para
solucionar um caso. Mas os rigores são esses: é rigor técnico, sociológico e filosófico. Ou seja, qual desses rigor você vai determinar de ação concreta daquele postulado jurisprudencial, né? Daquele postulado jurisprudencial. Qual deles você vai afirmar isso aí? E aí nós entramos em certos momentos em que nós perdemos o foco. Porque nós muitas vezes queremos rigor técnico, e na verdade não é o rigor técnico que vai definir, mas se vai ser uma análise social que o juiz colocou sobre esse patamar do julgamento de ética. Você consegue entender? Você consegue entender as diferenças? Por isso você tem que imediatamente colocar esse óculos aqui e determinar o que você quer no seu mundo de jurisprudência. Oh, uau! Isso se chama rigor, se chama estratégias de jurisprudência, né? E essa estratégia de jurisprudência assume um papel importantíssimo no nosso mundo. Por que assume um papel importantíssimo no nosso mundo? Porque muitas vezes cria-se diretrizes, né? Eu vou dizer diretrizes, eu diria diretivas, né? Aqui o Chiassononi diz que é diretivas, ou seja, a jurisprudência tem diretivas que é est tunc, est nunc, mas principalmente erga mundi, ou seja, a jurisprudência tem que servir para o mundo. Se você pegar uma jurisprudência erga mundi, você vai ver que você pode usar a jurisprudência